E você é o cara que criou, para quem não é desse mercado, uma frase que todo mundo sabe qual é, que é Skol desce redondo, né? Fala pra gente como é que foi, como é que foi essa tua relação com a Skol de tanto... Você sabe dizer quantos filmes você criou pra Skol? Cara, a gente quando fez 10 anos de atendimento à Skol, a gente fez uma festa grande. A gente era festeiro pra caramba, afinal acho que fazia festa. Famosa, lá em cima, né? Essa por acaso, eu não me lembro se a gente já estava. Não, obviamente estava, com 10 anos a gente já estava no prédio novo. Mas enfim, não foi no prédio, foi num lugar que eu acho que é onde fica ali aquele Hotel Transamérica, que tem aquele coisa de convenções. A gente pegou um setor daquilo com cortina, fechou um espaço bem grande assim, mas não tão grande quanto uma feira, né? E ali a gente chamou todos os atores, atrizes. Puta, que legal! Todas as pessoas que foram fotografadas para a marca, todo mundo que trabalhou para a marca durante aqueles 10 anos. Nossa, e a gente fez um levantamento do número de comerciais que tinham sido filmados, que ficavam rodando em vários monitores ao mesmo tempo, do número de anúncios, do número de spots de rádio, de material de ponto de venda que se fazia muito naquela época, né? Pôster para bar. Eu fico imaginando a pessoa na FNASC que ele falou assim, ô, Júlia, a gente vai fazer essa festa, precisa pegar todo mundo que a gente trabalhou em 10 anos. Ela deve ter olhado e falando, não, fala aí, como é que vai ser a festa? Não, mas tinha uma semana de prazo. Tá tranquilo, que bom, tranquilo. Né? Mas, então, depois disso, eu não levantei mais, mas eu não sei, imagino que a gente tenha, sei lá, talvez 800 comerciais de TV, pelo menos. Que né? caralho. Bota isso, multiplica isso por 30, vê quantos longa-metragem aqui. Né? E como que foi? Todos seus? Não, eu fiz uma boa maioria, assim, eu trabalhava muito direto para a marca, obviamente em algum momento isso, né, começou a ser muito mais espalhado, dividido. Pulverizado. Mas eu estava sempre envolvido, então mesmo quando eu não estava diretamente escrevendo o roteiro, criando e tal, mas em geral eu também criava junto, né, sim, assim, porque uma das coisas boas de você ter uma puta equipe, né, gente de talento é que o cara levanta um monte de bola, né? Então, e às vezes já está pronta mesmo, né? Mas outras horas você fala, se a gente der uma mudadinha aqui, fizer uma coisa ali, ou reescrever esse negócio e tal. Então eu tinha envolvimento muito direto com a marca desde o início, né? Porque, de alguma maneira, também porque me senti responsável, porque a maneira como a gente ganhou essa conta ainda era, naquela época, uma figura icônica desse negócio, na época de Companhia Cervejaria Brahma, que era o Magin Rodrigues. E era um cara famoso por ser um cara duro, né? Aquele jeito caracterizou toda a gestão, né, dessa empresa. Mas ele é um dos caras lá do início dessa história. Era o diretor ou vice-presidente, talvez, de marketing na época que eu comecei lá. Depois ele viria a se tornar CEO da empresa, até que ele se aposentou. E o Magin, quando entregou a conta para mim, ele entregou de um jeito muito pessoal. Foi uma coisa muito, velho, assim, o pessoal aí vê e escolhe e tal, de acordo com, né, com trabalho e concorrência, não sei o que, mas para mim é olho no olho e eu tenho que saber o seguinte, eu vou botar minha carteira de dinheiro aqui do lado, se você vai saber usar ela direito, ou se você vai fazer coisa errada com dinheiro, ou vai aplicar errado, vai coisa e tal. Então, era muito direto a coisa. Eu falei, eu quero falar com você. Você pode ter a equipe que você quiser, pode ter coisa assim. Para mim, a agência chama Fábio Fernandes. E é com você que eu vou querer falar, é você que vai ter que resolver e tal. Então, além de uma promessa, eu achei que isso era prudente, né? Fazer, ter envolvimento. E eu me apaixonei pela marca e me apaixonei pelo desafio, né? A Skol era a terceira, quarta marca do Brasil quando eu comecei a trabalhar. Lembrando que naquele tempo o mercado era muito pouco pulverizado, então você tinha as marcas Brahma, Antártica, Kaiser e Skol. Basicamente isso, não tinha praticamente mais nada além disso. Então, apesar da participação hoje, né, num mercado tão pulverizado, se você falar que uma marca de cerveja tem 17%, né, 18% de market share, é uma participação bastante alta. Mas ela era a terceira, quarta marca, dividindo sempre com a Kaiser, disputando com a Kaiser ali um pouco para cima, um pouco para baixo. E depois de 1 ano e meio, no máximo, a gente virou líder de mercado no Brasil. Já com o Desce Redondo ou não? De cara já entrou? Não foi de cara. A gente trabalhou ainda provisoriamente, né,
com uma ideia de posicionamento um pouco mais coringa, assim, que não afetasse muito o posicionamento. Ela não tinha posicionamento, na verdade, ela era muito errática, a marca na comunicação, muito errática. Se você pegar assim, os últimos 5 anos antes disso, a cada temporada tinha um posicionamento, um slogan diferente. E basicamente era mulher pelada, mulher de biquíni, né? Eu acho que não. Antes de você pegar, era um pouco eu isso, acho que nem era. No caso de Skol, nem era. Tinha umas campanhas meio engraçadinhas, tentando gerar um motezinho, né? E tal, e não conectava nada, nem com as pessoas, nem com a própria comunicação anterior, né? Isso era uma das coisas, né? Então, vamos fazer alguma coisa que pertença a esse universo, mas que também não assuma nenhuma posição muito firme enquanto a gente estuda e entende para onde que vai. E daí, o que aconteceu e que gerou o Desce Redondo foi porque a gente viu algumas pesquisas, né, que a essa altura já a Ambev avançava nessa direção de acreditar que todo o trabalho tinha que ser feito baseado em dado científico e tal, que era uma coisa que não era tão comum na época. Então ela trouxe para o Brasil um instituto chamado Copérnicos, que viria depois a ser montado aqui no Brasil por inclusive, ex-vice-presidente da Ambev, que se desligou da empresa. Eu falo Ambev, mas não era Ambev na época, né? Na época era a Companhia Cervejaria Brahma, né? Que era dona da Skol Caracu, né? E da própria Brahma. E essa pesquisa, ela mostrava assim, o que é a coisa mais relevante para você de 1 a 50, ou seja, do mais relevante ao menos relevante, mas ainda citável, né? Quando na decisão de comprar uma cerveja. E o que é mais relevante de 1 a 50 na decisão de comprar uma Skol. Né? Então, essas eram as duas coisas. E aí tinha assim, em primeiro lugar era sabor forte, não sei o quê, espuma densa, sei lá, estou inventando, não vou lembrar. Brasilidade, sei lá, coisas assim, né? Até o número 50, que era, sei lá, patrocinar grandes espetáculos, shows e tal. Então, já zero aderência ou importância na minha tomada de decisão. E a Skol, a mesma coisa, as pessoas respondiam o que era. Tinha um item lá que, no geral de cervejas, estava talvez em número 13, 11, sei lá, que era suave. Eu não sei nem se a palavra desce existia. Talvez até existisse. Desce suave, leve. É leve e suave. Desce de um jeito leve e suave. Isso era talvez número 14, 13, 14. Do lado de cá de cerveja. E era o número... Por que você toma Skol? Era o número 2 da Skol, 5 da Skol, 4 da Skol, alguma coisa assim. Porque ela desce de um jeito leve, suave e tal. Então a gente falou, cara, isso aqui é Vamos ver pesquisas anteriores e via que esse fator era um fator que ia ganhando relevância, não para a Skol, mas para o mercado ao longo do tempo. Ele vinha subindo do zero, nem estava lá, para o 50, para o 40, para coisa, e subia muito. E a tendência mundial naquela época era de cervejas ficando mais leves. Né? Cervejas chinesas, americanas. A Bud Light já tinha batido a Budweiser, né? E ela era uma cerveja mais leve nos Estados Unidos. Né? Ela era mais leve do que... Então ele ganhava da mãe porque ela tinha essa... Então, cara, eu acho que investir em falar nesse assunto... Eu acho que é importante porque a gente vai acelerar, inclusive, a percepção da necessidade para as pessoas disso. Mesmo, né? Porque deviam ter muitos assuntos ali que você tinha que mudar o produto. Claro. Né? Sim, quanto mais a gente promover esse assunto, mais relevante ele vai ficar ou a discussão vai acontecer. E ele, evidentemente, é o que tem mais valor para a marca. É a única marca que aparece com isso como um fator importante. Até aí, você... pode terminar esse assunto dizendo assim, então você faz uma campanha dizendo que ela é leve e que ela é suave. E aí você quebra a cara. Porque as pessoas não queriam uma cerveja leve e suave. Elas só diziam numa pesquisa que elas gostavam disso. Mas se a publicidade dissesse isso, o cara fala, pô, imagina, sou macho. Claro. Sim. Cerveja muito masculina ainda naquela época, né? E o cara, pô, eu não vou botar na mesa do bar com os amigos uma cerveja que se anuncia como leve. Sim. Você toma essa cerveja porque ela é levinha, é isso?
Naquela Então, época, como é que você constrói essa coisa? E eu tinha tido experiência de trabalhar com cerveja muito moleque ainda no Rio de Janeiro, na Artplan. E eu fiz a campanha de Malte 90, a segunda ou a terceira, sendo que ela sofreu milhões de preconceitos desde o lançamento, porque ela se lançou com música e balé, e música clássica, e uma coisa meio all the jazz, assim. E era uma cerveja que as pessoas associaram a coisa leve, né? Então, dizer leveza para cerveja é totalmente desrecomendável nessa época. Eu falei, cara, não vamos fazer isso de jeito nenhum. E eu fiquei pensando numa forma de dizer isso de um jeito que pudesse significar isso para as pessoas que queriam que significasse isso, mas que significasse qualquer outra coisa para elas disfarçarem na frente das pessoas. Sim. Então, quando eu disse desce redondo, qual é o redondo para você? Para mim pode ser um, para você pode ser outro. O pode fato ser é menos que amarga, desce pode ser bem. menos... Mas Desce você teve algum bem. insight do redondo? Como que saiu isso? Não, porque Foi rápido? tinha uma coisa, na verdade, cara, se eu te contar isso parece piada, mas na reunião com o cliente, existiam dois... Eu detesto quando tem essa coisa de temos que fazer isso e tem mais aquilo e tal, mas eu não consigo resistir depois que me disseram isso, entendeu? Eu não consigo mais entregar outra coisa que não seja pegar isso, transformar num desafio e fazer uma coisa que o cara olha e fala, caceta, meu, Tá que é tudo isso aí. daí? Então, o cliente porque queria um gesto. Porque a Brahma tinha feito sucesso número 1. com um negócio de número 1. Então, tem que ser uma campanha que fala isso para a Skol, que tenta posicionar ela como uma cerveja mais leve e tal, e que tenha um gesto. Eu falei, caramba, puta coisa, mas aí eu falei, agora eu vou jogar na cara deles que eu sei fazer esse negócio. E na reunião, eu fiquei com uma ideia de uma coisa que eu fazia assim, ó. Que era assim, porque quando eu peço outra cerveja, eu falo assim, pô, me dá outra. Ah, entendi. Pô, me dá outra. Então, eu foda. imaginava Pegou esse o gesto aqui de um gesto de pedir outra. Né? Pô, dá mais uma. Isso aqui é uma coisa que é redondo. Né? Sim. Então, Que eu virou já a marca, começava inclusive. uma seta. Falei, pô, eu faço isso daqui, faço com uma coisa que é uma seta, que o cara faz. E eu comecei a fazer isso e comecei a rir. E aí os caras, o cara já tá com... Fala, conta aí. Não, que vou contar, porra, não vou contar nada. Não, conta, meu, tu já pensou? Não vou contar nada. Deixa eu ir para casa, deixa eu pensar. Deixa eu fala gostar, aí. né? Mas Deixa eu eu já me tinha convencer. feito ali na reunião, eu tinha feito a coisa de desce redondo.